Olá, eu sou Cláudia Tadeia, da Gerência de Educação da 7ª CRE. E em nome do Núcleo de Estudos das Relações Étnico-Raciais, quero convidar vocês a ouvirem Claudiele Pavão, com a sua narrativa sobre a sua construção como professora da rede, que é muito inspirada em Bell Hooks, inspirada na ideia da pluralidade e inspirada também na ideia de que a prática pedagógica é um lugar por excelência de resistência e de luta e de construção contra qualquer tipo de exclusão. Venham, porque eu tenho certeza que vocês vão não somente aprender muito, mas como se emocionarem também. Olá, sou Claudiele Pavão, professora de História do município do Rio, e estou aqui a convite da 7ª CRE para falar um pouco sobre luta antirracista na sala de aula e Bell Hooks. Já aproveito o momento para agradecer e dizer o quanto é importante que ações desse tipo sejam feitas por toda a rede. A gente precisa sempre estar abordando as questões raciais para que a gente desenvolva cada vez mais e melhores projetos sobre o tema. Então vou falar um pouquinho sobre quem é Bell Hooks, né? Bell Hooks é uma escritora, educadora, feminista negra que pensa as práticas pedagógicas como um espaço de luta e resistência antirracista e feminista. Quando a autora fala que a sala de aula, as práticas pedagógicas são um espaço de luta e resistência antirracista, ela está nos dizendo o seguinte: que é necessário que a gente desenvolva o pensamento crítico dos estudantes para que a partir disso eles tenham ferramentas suficientes para construir uma nova realidade, né? Construir estratégias, né, para reverter essa situação que a gente se encontra. Então, quando abordamos a temática racial na sala de aula, quando abordamos a questão de gênero, abordamos a questão de classe, é importante que a gente aborde isso a partir da própria realidade dos estudantes. Então, a gente só vai conseguir fazer essa abordagem, né, a partir da realidade do que eles vivem, se a gente estiver atento, observando quem são os nossos estudantes, observando o território em que eles estão, observando quais as relações são construídas na comunidade escolar. E Bell Hooks, ela vai dizer nos escritos dela, né, principalmente o Ensinando a Transgredir, ela fala um pouco sobre a trajetória escolar dela, e ela utiliza essa experiência dela na trajetória escolar para poder pensar, né, como desenvolver o pensamento crítico, como desenvolver a paixão pelo conhecimento. E esse é um ponto muito importante na obra dela. Ela sempre propõe que a gente pense, né, que o amor precisa estar na sala de aula. Mas não é o amor no sentido romantizado da palavra. Ela fala do amor enquanto conhecimento sobre o outro, respeito, né, desenvolvimento de uma escuta ativa com os estudantes, porque só a partir do conhecimento sobre a realidade desses estudantes é que a gente vai conseguir pensar em estratégias para desenvolver práticas pedagógicas que, de fato, desenvolvam o pensamento crítico deles. E é a partir do desenvolvimento desse pensamento crítico que os estudantes vão desenvolver estratégias para construir essa nova realidade que eu falei um pouco antes. Então, quando a autora utiliza a própria experiência dela, né, para poder, como objeto de análise, né, tanto a experiência dela como professora, quanto a experiência dela enquanto estudante, ela possibilita que a gente também faça o mesmo. É como se fosse um convite. Pensemos quem éramos nós quando estudante, quais os momentos que a gente teve a paixão despertada pelo conhecimento e quais foram os momentos que a gente teve medo de se colocar na sala de aula. Acho que isso é um ponto interessante para a gente dialogar com essas obras, né? A gente dialogar a nossa própria experiência com as teorias que já tem construídas, né, sobre o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento crítico, né, dos nossos alunos. Então, quando ela propõe que a sala de aula seja um espaço que o estudante se sinta à vontade e confortável para se expor, ela está falando de uma sala de aula
em que o professor, a professora, ele não está preocupado em estar certo o tempo inteiro, né? E esse é um tema importante da produção dela, né? Não devemos estar preocupados em estarmos certos sempre, com medo de errar. Na verdade, nós devemos estar preocupados em estarmos sempre abertos. Porque aí, quando a gente se coloca junto com os nossos estudantes para poder se permitir construir novas ideias junto com eles, né, a gente possibilita que eles se sintam seguros e confiantes para colocar as suas ideias, para colocar os seus pensamentos em todas as ações que a gente for desenvolver na sala de aula durante as aulas. Então, quando a gente se propõe a esse papel de estar aberto, a gente pode pensar que se estar aberto, permitir que os estudantes se coloquem, necessita também que a gente tenha um conhecimento prévio sobre quem são esses estudantes, que a gente observe a sua realidade social. Porque a partir do conhecimento sobre que realidade é essa que os meus estudantes, né, lidam todos os dias, quais são as necessidades dessa comunidade, né, quais são as tensões desse território, como que se dão as relações nesse território, a relação da escola com a comunidade. Enfim, quando a gente conhece isso, né, a gente se torna mais próximo. E é esse o sentido de se permitir afetar, né, e ser afetado. Porque quando a gente fala do afeto na sala de aula, muitas pessoas ligam a mesma questão relacionada ao amor. Pensam que é algo muito romantizado, que o professor ou a professora vai se colocar numa posição de salvacionista, de quem vai salvar aqueles alunos, né, tirá-los, né, dos problemas que eles têm. E na verdade não é isso. A questão maior é a gente compreender essas tensões, né, ser afetado por elas no sentido de saber os problemas que a comunidade enfrenta, que aqueles alunos enfrentam, até para saber até onde podemos ir, conhecer os limites desses estudantes, né? Porque é esse que é o ato de amor, é esse que é o afeto, que é o mais importante na construção de uma luta. E quando a gente faz isso, a gente permite que a nossa sala de aula se torne um coletivo, né, em prol de algo importante, né? O pensamento desses estudantes, o desenvolvimento da criticidade desses estudantes, eles vão entender que quando eles se propõem a conhecer com paixão, entendem que aquilo é importante e a partir do próprio exemplo da professora ou do professor que se coloca em sala de aula como um sujeito político que defende, né, a luta antirracista, a luta feminista, ele o vê como exemplo e também vê que é possível ele construir junto, né, com o professor e com toda a turma, estratégias para lidar com as opressões cotidianas e também para construir uma nova realidade. Muitas escolas já desenvolvem uma série de atividades ao longo do ano ou projetos que levantam a questão temática e apresentam aos alunos a história, né, dos afro-brasileiros, né, apresentam questões relacionadas à estética com a valorização dos corpos negros. E eu entendo que isso é extremamente importante, mas que a gente possa utilizar isso como um caminho para possibilitar o debate na sala de aula, né? Não ser algo só impositivo, né? Que seja algo construído junto com os nossos estudantes. E a questão da imagem, ela é extremamente importante, né? Por mais que hoje, né, a gente tenha um contato maior com imagens de pessoas negras, né, em lugares de destaque, ainda não é o suficiente, e isso não é muito pouco perto do tanto de décadas que foi com a imagem estigmatizada das pessoas negras, né, a imagem estereotipada das pessoas negras. Então, quando a gente pensar em desenvolver qualquer tipo de ação falando sobre questões raciais ou não, é interessante que essas ações, se elas tiverem imagem, que elas tenham referenciais negros, né? Se eu vou produzir um material com imagens de crianças, as crianças da minha escola
né, da rede, a maioria dessas crianças são negras. Nós estamos no Brasil, no Rio de Janeiro, e por que a gente sempre retratar as imagens de crianças, mesmo que em desenho, com crianças brancas? Às vezes leva um tempo maior para a gente conseguir procurar, mas quando a gente tem aquele objetivo de construir uma luta antirracista dentro das nossas escolas, é interessante que o nosso ponto de partida seja sempre esse, que ele permeie todas as outras atividades. Se eu vou desenvolver atividades sobre cultura brasileira, que eu apresente culturas que tenham relação direta com as questões raciais, né? E se elas não tiverem, que eu possibilite levantar essas questões. Eu acho que é extremamente importante e rico que a gente atravesse a temática racial, assim como a temática relacionada a gênero, por todos os trabalhos das escolas. Não precisa ser algo isolado no mês de março, né, quando tem as atividades dos 21 dias contra o racismo, ou isolado no mês de novembro, quando nós temos as atividades relacionadas ao mês da consciência negra. E essas atividades são muito importantes, são pontos de, pensando num ano letivo, pontos de início e de culminância de projetos. Né? Mas é que isso não fique somente ou no mês de março ou no mês de novembro, que possamos construir todo um projeto, um plano anual que sempre faça referência a personagens negros, que faça referência à história, né, da população negra, à história de luta. Outro ponto que eu acho que é bastante interessante é a gente pensar em como que a gente vai apresentar essas histórias, né? De que maneira que a gente vai apresentar isso? Sempre vou ter que partir necessariamente das questões relacionadas à escravidão? Não. Nós podemos partir da luta, da construção de estratégias para lidar em situações de opressão como a própria escravidão, e aí a gente pode, né, perceber alguns personagens importantes desse período, ou passar um pouquinho o período de pós-abolição. Tem uma série de personagens negros do pós-abolição que construíram, né, uma série de ações importantes para debater a questão racial. Eu acho que esse é um caminho de extrema importância para a gente seguir, para a gente colocar as pessoas negras como protagonistas e discutir as questões raciais de maneira mais lúcida, colocando as questões também relacionadas à própria branquitude, né, a branquitude enquanto um sistema, né, pensando as questões relacionadas aos privilégios, pensando as questões relacionadas às opressões, né, e a partir disso fazer um debate que possa fazer com que os estudantes coloquem suas opiniões. E se as opiniões estão sendo colocadas a partir da reprodução do senso comum, que a gente faça as intervenções de maneira mais afetuosa, entendendo, né, o posicionamento desses estudantes, por que eles pensam assim, e a partir de algumas perguntas, né, mais instigantes, fazer com que eles repensem a própria realidade. Porque, na verdade, o desenvolvimento do pensamento crítico, ele precisa partir da própria realidade desses alunos. Não adianta a gente trazer uma realidade muito de fora ou querer impor, né, esses valores a eles sem pensar no que eles estão vivendo ali cotidianamente, né? E a gente não precisa agir de maneira sempre repressora, né? Eu acho que o caminho, né, na sala de aula, que é um espaço que eles precisam construir uma confiança para se sentirem à vontade para desenvolver o seu conhecimento, para desenvolver, né, o seu pensamento crítico, que eles se sintam confiantes ali. A gente não pode ser muito repressor, a gente não pode ter uma ação repressora. Tem que ser uma ação de escuta, de entendimento, de avaliação, de proposição de novas ideias, e a partir daí é possível que a gente construa laços importantíssimos na sala de aula, que daqui a alguns anos vão ser de grande valor, né, quando eles estiverem prontos para poder tá passando essas ideias para outras pessoas, né? Então acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade do vídeo mais uma vez
e dizer o quanto que ações nesse sentido são importantes de acontecer na nossa rede, né? E espero que o vídeo colabore, né, para fortalecer os projetos que já existem, porque muitas escolas desenvolvem projetos abordando a questão racial, e que fomente naqueles que ainda não desenvolveram projetos uma vontade aí de procurar por esses livros, né, de procurar por essas obras e construir os seus projetos nas escolas.